Se a vida tem um sentido e uma promessa, é a preocupação de que o mundo que virá seja mais livre do que o mundo no qual nascemos. Como passou de formar o Movimento de Libertação Nacional Tupamaros para ser o presidente do Uruguai? Por que dizem que ele foi o presidente mais pobre do mundo? Quais foram as doenças que acabaram enfraquecendo-o no final de sua vida? Quem esteve ao seu lado durante suas últimas horas? Neste relatório abordaremos esse e diversos outros assuntos. A América Latina tem presidentes que marcaram para sempre seus países e toda a região. Muitos se destacam por temas controversos, escândalos ou suspeitas contra eles, mas houve um que se diferenciou do resto. Como presidente do Uruguai, cultivou um perfil discreto e se concentrou no bem-estar de seu povo. Lutou pelo que acreditava, mesmo enfrentando duras consequências. Um homem simples, embora duro e persistente, que lutou até onde pôde contra a doença que o afligia. Para entender essa história de luta, idealismo e humildade, precisamos voltar ao 13 de maio de 2025. O dia em que ele morreu, Pepe Mujica. Gostaria que me contassem se conheciam Pepe Mujica, sabem tudo o que ele fez pelo Uruguai? Com o que vocês associam Pepe Mujica? O que vem à mente primeiro quando o nome dele é mencionado? Estou lendo nos comentários e agora sim, vamos começar. Apesar de ser um exemplo de honestidade, Mujica enfrentou problemas de saúde. Seu declínio físico começou em 2004, mas a pior notícia chegou em abril de 2024. Em uma coletiva de imprensa, anunciou que durante um check-up de rotina foi detectado câncer de esôfago. A notícia acendeu os alarmas, mas ele manteve a calma. Garantiu que seguiria militando e trabalhando em sua fazenda, enquanto tivesse forças. Nos meses seguintes, Mujica, aos 88 anos, passou por um tratamento de radioterapia que foi mais lento devido à sua idade. Não houve maiores novidades até agosto daquele ano. Sua médica, Raquel Panoni, disse que o câncer havia sido curado. Ela afirmou que as tomografias recentes não indicavam presença de tumores. No entanto, ela disse que seu estado ainda era delicado devido à fibrose remanescente em seu esôfago. Aparições públicas de Mujica deram esperança aos seguidores. Em novembro de 2024, ele foi visto comemorando a vitória do candidato de esquerda, Yamandu Orsi, nas eleições presidenciais. Até mesmo uma imagem do ex-presidente dançando entre as pessoas se tornou viral. Mas as ilusões se dissiparam na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. Durante uma entrevista com o meio uruguaio Búsqueda, Mujica disse que o câncer havia se espalhado e seu corpo já não resistiria mais a tratamentos ou cirurgias. Ele usou uma frase típica sua: "Até aqui cheguei". Aquela revelação marcou o começo do fim, mas não nos adiantemos. Melhor começarmos pelo início. Décadas antes da militância, mandato e peripécias. José Alberto Mujica Cordona nasceu em 20 de maio de 1935, em Paso de la Arena, uma zona rural a oeste de Montevidéu, Uruguai. A política sempre esteve em seu DNA. Seu pai, Demétrio Mujica Terra, era descendente de bascos com um longo histórico na política europeia e em terras uruguaias. Mas o pequeno Pepe teve como espelho direto o seu avô materno, Ángel Cordano. Era adepto ao Partido Nacional, o mais antigo de toda a América Latina. De fato, soube ser edil em Colônia e foi amigo próximo de Luiz Alberto de Herrera, intelectual e primeiro caudilho do partido. Assim, o pequeno conheceu em primeira mão aquela iniciativa que defendia os valores democráticos e a soberania do país. Naqueles primeiros anos, Pepe também soube o que era lutar, principalmente quando as dificuldades se acumulam. O pai de Pepe tinha uma propriedade, mas faliu e morreu quando Pepe tinha apenas 6 anos. E sua irmã ficaram aos cuidados da mãe, Lucy Cordano. Graças a ela, ele pôde fazer o ensino fundamental e médio. Durante a adolescência, Pepe se interessou por livros, frequentava uma biblioteca pública onde passava horas. A literatura o enriqueceu, embora isso não o tenha impedido de se inclinar também para o esporte. Praticou o ciclismo representando vários clubes em diferentes categorias, mas acima de tudo sentia afinidade pela vida rural. Amava trabalhar a terra como seu pai, era um camponês e com muito orgulho. Após os estudos, entrou no Instituto Alfredo Vasques Acevedo para cursar Direito, mas não terminou o curso. O interesse pela política havia se intensificado com os anos e ele estava pronto para mergulhar nesse mundo, mesmo que houvesse consequências terríveis. Mujica já havia aprendido sobre política graças à sua família e foi por sua mãe que conheceu uma figura-chave em seus inícios.
Henrique Erro, um jornalista que trabalhava em jornais com orientação de esquerda e se tornou deputado. Graças a ele, começou a militar no Partido Nacional. Sua dedicação foi evidente desde o primeiro minuto e em pouco tempo foi promovido a secretário-geral da Juventude. Mujica estabeleceu um vínculo profundo com Erro. Nas eleições de 1958, o deputado virou ministro do Trabalho e levou consigo o jovem, que, embora não tenha assumido um cargo oficial, se consolidou como sua mão direita. Em 1962, Mujica deixou o Partido Nacional e fundou o Nova União Popular com Erro. Mujica ainda era muito jovem para aspirar ao cargo presidencial, por isso a candidatura coube a Emílio Frugoni. Seu desempenho foi discreto. Em poucos anos, Mujica construía uma carreira política enquanto trabalhava nos campos familiares. Mas estava insatisfeito com o rumo do país. Sabia que durante os anos 40, o Uruguai era um país próspero, conhecido como a Suíça da América. Um idílio que culminou com o fim da Segunda Guerra Mundial. Como os países europeus puderam se recompor, foi preciso vender mais barato e comprar mais caro. Essa mudança fragmentou a nação. Havia sido governado por 90 anos pelo Partido Colorado, a força política mais importante, mas a mudança de paradigma o fez vacilar. A desigualdade era constante. Para Mujica e outros jovens de seu círculo, era questão de tempo até que ocorresse um golpe de Estado. Acreditavam que uma greve geral não seria suficiente, que era preciso recorrer à luta armada. Sempre disposto a se juntar em 1963, ele se uniu a uma organização que estava tomando forma e incluía seguidores do maoísmo, socialismo e anarquismo. Era uma iniciativa que queria se opor aos confrontos entre grupos de esquerda e de extrema-direita, embora sem se alinhar com nenhum partido político. A principal influência vinha da Revolução Cubana. 2 anos mais tarde, o grupo se apresentou com seu nome oficial Movimento de Libertação Nacional, Tupamaros. Mujica e outros membros respondiam a um líder, o jornalista Eleutério Fernandes Huidobro. Através dos Tupamaros, fez parte da guerrilha. Primeiro, tiveram que reunir armamento, mas não de maneira legal. Durante as eleições presidenciais de 1966, roubaram 63 rifles, além de pistolas e uniformes. Conseguiram combinar seus roubos com a propaganda política? Alguns atos viraram lenda, como o vazamento de dados financeiros de poderosos. Esta foi a ação favorita de Pepe, pois não envolveu violência. Mas a proeza mais memorável foi a apropriação de um caminhão que transportava mantimentos de uma famosa companhia armazenadora. Em vez de ficar com as provisões, eles as deixaram para os habitantes de uma área humilde de Montevidéu. Dentro dos Tupamaros, Mujica conheceu Lucia Topolansky, uma jovem culta que também lutava pelo que acreditava ser justo. A atração entre eles foi imediata, dando início a um relacionamento que duraria décadas. As repercussões pelos Tupamaros foram instantâneas. Por ordem das esferas do poder, a imprensa uruguaia não podia publicar artigos sobre seus atos. Eles eram chamados de inomináveis. Em contrapartida, a mídia estrangeira não apenas dedicou artigos a eles, mas os considerava anti-heróis. Para não ir mais longe, o The New York Times os definiu como os Robin Hoods modernos. Porém, os Tupamaros ainda eram mal vistos no Uruguai. Mujica não concordava em ser chamado de guerrilheiro, embora nunca tenha negado as práticas de guerrilha, reivindicava a luta armada como sua principal forma de luta. Ainda assim, poucos anos depois, ele entendeu que o grupo estava cometendo erros. Para começar, a inclusão de muitas pessoas. Isso acabaria distorcendo a visão política inicial para se concentrar no sequestro e no assassinato. Suas vítimas incluíram policiais, empresários e locais de empresas como a General Motors. Ao mesmo tempo, os confrontos com a polícia se intensificaram, que tinham permissão para reprimir por parte do presidente Jorge Pacheco Areco. Um ano-chave para Mujica e os Tupamaros foi 1971. Por um lado, foi um dos grupos que formou o Frente Amplio, um partido político de esquerda que abraçava a democracia e o progressismo, enquanto rejeitava o imperialismo. Mas seu desempenho nas eleições presidenciais foi insuficiente. A maioria dos votos elegeu Juan Maria Bordaberry, um representante da oligarquia rural que contava com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos e até mesmo da CIA. A mudança de governo prejudicou Mujica e seus companheiros? Ao assumir, Bordaberry se aliou aos setores mais conservadores e às forças militares. Os Tupamaros lutaram mais forte, mas o novo governo foi demais para eles. Em 1972 foram desarticulados e a maioria de seus responsáveis foram assassinados ou encarcerados. Entre estes últimos estavam Mujica e Topolansky, porém separados. Passaria muito tempo até que se vissem novamente.
O panorama para o futuro presidente e seu grupo piorou ainda mais. O golpe de Estado que tanto pretendiam evitar aconteceu, e desde o mais alto poder. 27 de junho de 1973. Bordaberry dissolveu o parlamento e os partidos políticos, revogou os direitos civis e designou militares para diferentes cargos governamentais. Dessa maneira, instaurou uma ditadura cívico-militar. Para Mujica, foi o início de um horror que se estendeu por anos. A partir da ditadura militar que começou no Uruguai, Mujica e o resto dos tupamaros detidos passaram a ser considerados troféus de guerra. Se nas ruas ocorresse novamente um atentado com a marca Tupamaro, eles seriam considerados os autores e executados. Mais do que prisioneiros, eram reféns. Junto com Mujica estavam Huidobro, Raul Sendic, Maurício Rosenkopf, Júlio Marenales, Jorge Manera, Adolfo Guassen, Jorge Zabalza e Henry Engler. As condições que tiveram que suportar foram devastadoras. Como primeira medida, foram divididos em 3 grupos de 3 e trancados em celas de unidades militares nada higiênicas. Nunca permaneciam no mesmo lugar, os pontos de confinamento mudavam constantemente, andavam encapuzados e algemados e só tinham uma cama. 2 anos presos em um poço subterrâneo, sem poder se mover, só ganhavam comida. Os carcereiros proibiram a comunicação com os presos, que só podiam sair das celas uma vez ao dia, sob escolta de vários soldados. Só tinham essa oportunidade para ver algo do exterior e fazer as suas necessidades. Não tinham permissão para ir ao banheiro fora desse momento. Quando o corpo deles não aguentava mais, eles tinham que se virar para urinar ou evacuar dentro da cela. Muitas vezes, usavam a própria urina para matar a sede. Mujica esteve preso com Huidobro e Rosenkopf. Apesar do isolamento e das condições humilhantes, eles mantiveram a esperança e o espírito de luta. Eles se encorajavam e tentavam se manter ativos. Em uma das celas havia 7 pequenas rãs que eles adotaram, alimentando-as com migalhas de pão. Pepe também adquiriu o hábito de pegar formigas e colocá-las em seu ouvido para ouvi-las. Além disso, sentia falta de ler. Como se lembraria, anos depois, ele passaria 7 anos sem um livro em suas mãos. Porém, ele obteve alguns pedaços de jornais descartados para usar como papel higiênico. Dessa forma, conseguia se informar um pouco sobre os acontecimentos externos. Com o tempo, carcereiros descontentes com a ditadura sentiram pena dos presos. Eles davam um pouco de conversa e às vezes um ovo ou algo mais para comer. Ademais, passaram a receber visitas de entes queridos. Os poucos que apareciam encontravam indivíduos raquíticos, desalinhados, sujos, mal cheirosos, com as maçãs do rosto afundadas. Mujica recebeu a visita de sua mãe, que lhe deu um penico. No início, os guardas não queriam permitir que ele a tivesse, mas ele os convenceu e a cuidou como um tesouro. Mujica e seus companheiros suportaram 12 anos de prisão. Mas uma vez, Pepe sentiu que estava perdendo o controle, ouvia vozes em sua cabeça e se convenceu de que estavam sendo gravados pelos militares. Acreditava ver antenas dos aparelhos, sobrecarregado, gritava por horas. Mas nos últimos anos, as condições para ele e seus 2 companheiros começaram a melhorar devido às inspeções de representantes de organismos internacionais. Assim, ele podia comer alimentos decentes, tomar chimarrão e escrever cartas. Mas o fim do calvário chegou em 1984 com o retorno da democracia. Graças a uma lei, cada ano de cativeiro valia por 3 anos da pena original. Assim, os 9 tupamaros ficaram livres. Ao deixar seu último quartel, Mujica levou consigo a peleira que transformara em um vaso de flores. Para a surpresa dele e de seus companheiros, foram recebidos por familiares, amigos e uma multidão de cidadãos que nunca os havia esquecido. Pepe também se reencontrou com Lucia Topolansky, sua antiga namorada, que também havia sido libertada. Ao ser libertado, Mujica retomou sua vida, mas ainda estava determinado a fazer algo pelos uruguaios. Ele se envolveria totalmente na política? Desta vez, armado com algo mais poderoso que qualquer arma de fogo ou explosivo: as convicções. Nos primeiros anos da democracia no Uruguai, Mujica voltou ao Frente Amplio. A partir daí, junto com Topolansky, criou outro partido de esquerda, o Movimento de Participação Popular, conhecido pela sigla Movimento de Participação Popular. A constância levou-o a ser eleito deputado por Montevidéu, passou a integrar a Câmara de Representantes do Uruguai, mas não estava satisfeito. Fiel à sua honestidade e teimosia basca, disse que se sentia como um vaso de flores. Isso não o impediu, e nas eleições que ocorreram 4 anos depois, foi eleito senador. Em sua função, foi essencial para regularizar o trabalho informal e aprimorar a proteção social de agricultores e trabalhadores urbanos.
No início do século XXI, Mujica se destacou como uma personalidade política singular. Seus modos o tornavam acessível, terreno, sem por isso perder sua inteligência e carisma. Isso foi confirmado nas eleições de 2004, em que ele conseguiu que o movimento de participação popular obtivesse a maioria dos votos e espaços no Senado. Um ano depois, o presidente Tabaré Vázquez o nomeou ministro da Agricultura. Com uma maior exposição, sua marca se tornou mais conhecida pelo público. Durante sua ascensão, Mujica não negligenciou sua vida sentimental. Em 2005, ele se casou com Topolansky, que também seguiu com uma notável carreira política. Essa cadeia de conquistas o direcionou para um objetivo maior, a presidência. Seus pontos fortes incluíam vocação social e espírito conciliador. Neste último caso, conseguiu uma aproximação com a Argentina, após a tensa relação entre ambos os países devido ao conflito, pela instalação da fábrica de celulose em Fray Bentos. De fato, sua candidatura pelo Frente Amplio contou com o apoio da presidente Cristina Fernández de Kirchner e seu marido, o ex-presidente Néstor Kirchner. Peça-chave neste conflito com o Uruguai, o apoio de colegas estrangeiros e compatriotas deu seus frutos. 22 de novembro de 2009. Após um segundo turno com o candidato rival Luiz Alberto Lacalle, José Mujica foi eleito presidente do Uruguai. Um acontecimento que iniciou uma etapa incomparável em sua vida e no país. Ao assumir a presidência, Mujica surpreendeu o mundo com decisões relacionadas ao seu estilo de vida. Ao contrário de outros líderes, ele escolheu não morar na casa do governo. Ele detestava ter que se deslocar por vários andares e ter servos, por isso preferiu permanecer em sua fazenda Rincón del Cerro, onde se sentia confortável. Ele se definiria como um neo-estoico? Essa atitude surpreendeu o mundo, pois nenhuma autoridade renunciava aos luxos do poder. Devido a essa postura, Mujica ficou conhecido como o presidente mais austero, sendo até chamado de presidente pobre. Mas seu estilo de vida simples não o impediu de cumprir suas funções presidenciais. Sua prioridade era alcançar a igualdade social. Em 2013, foi aprovada a Lei do Casamento Igualitário. O Uruguai foi o segundo país da América Latina a conseguir isso, atrás da Argentina. Nessa época, também impulsionou o Plano Juntos, visando auxiliar famílias carentes, sobretudo mulheres pobres, chefes de família, para criar os filhos em melhores condições. Além disso, potencializou o plano de equidade que beneficiava as famílias com filhos em situação vulnerável. Mujica também investiu significativamente na agricultura, tornando o Uruguai um importante exportador de alimentos, sem negligenciar as questões industriais e econômicas. Por outro lado, a produção e o consumo de cannabis foram legalizados, uma iniciativa inédita a nível mundial. Apesar de suas conquistas evidentes e celebradas, Mujica também tomou medidas polêmicas. Como promotor do diálogo para resolver conflitos, fortaleceu os laços com seus pares latino-americanos. Estava convencido de que o revanchismo não levava a nada, por isso sustentou que bastava discordar das ideias do outro. Pensava que só assim seria possível reconstruir a confiança no país. Tentou incluir todos os outros líderes em seu esforço para cultivar uma vida menos baseada no consumismo e mais no humano, para preservar o meio ambiente para o futuro. Porém, muitos questionavam qual seria a postura do presidente quanto aos direitos humanos, principalmente em relação à ditadura militar no Uruguai. Antes de seu governo, Vázquez iniciou a busca por desaparecidos, enquanto Bordaberry foi condenado a 30 anos de prisão. Mujica reconheceu a responsabilidade estatal pelos crimes daquele período e buscou impulsionar a procura pelos restos dos desaparecidos. Tentou-se obter algum tipo de orientação por parte dos militares de alto escalão que deveriam ter informações indispensáveis, mas todos se recusaram a colaborar. A pouca ajuda veio de parentes e alguns soldados. Mujica sempre sentiu que aquele foi um dos seus grandes fracassos. Por outro lado, em 2011, tentou anular a lei de caducidade da pretensão punitiva do Estado, que desde 1986 impede julgar militares e policiais pelas violações aos direitos humanos cometidas durante a ditadura. Nunca conseguiu. Além do que não pôde ser, Mujica gerou uma aproximação com seu povo e despertou a confiança internacional. Quando seu mandato terminou em 2015, deixou uma imagem positiva, algo pouco ou nada comum em um presidente com um perfil mais baixo. Mas com a atitude de sempre, Mujica passou a ocupar um espaço no Senado. No entanto, esta nova etapa em sua vida seria marcada por novas e terríveis adversidades. Antes de se tornar presidente, Mujica enfrentou problemas de saúde.
Em 2004, os médicos detectaram uma doença autoimune. Ninguém podia precisar a patologia específica, mas ele teve que seguir um regime alimentar. Os cuidados permitiram que Mujica ficasse bem por anos, inclusive durante seu mandato presidencial. Justamente por isso, ele não pôde viajar muito para fora do país. Mas em 36 horas ele sofreu um problema digestivo e ficou internado por 36 horas para realizar exames. Apesar dos exames positivos, ainda não era possível identificar a doença que o afligia. Uma coisa era certa, ele precisava se cuidar mais, especialmente porque estava ficando cada vez mais velho. Ele se recuperou, mas com cuidados mais rigorosos. Em 2019, durante um evento, uma mulher se aproximou para beijá-lo. Ele a deteve com muita educação e explicou que não podia retribuir esse gesto de carinho, pois sofria de uma doença imunológica. A situação de Mujica agravou-se em 2020, com o surgimento da pandemia coronavírus 2019. Devido às funções de senador que exigiam sair e se manter ativo, ele precisou se retirar da política. Ele fez isso a contragosto e sentindo-se em dívida por tudo o que ainda poderia ter feito. Simultaneamente, ele reconhecia ser um homem de outro tempo, desajustado à nova era. Sentia que os políticos veteranos deveriam deixar seus cargos para dar espaço aos mais jovens. Quando a pandemia terminou, Mujica dedicou-se à militância popular e continuou se cuidando. Por um tempo, sua saúde não foi tema de manchetes, até que anunciou que tinha câncer. E assim nossa história retorna ao começo. Após o anúncio da entrevista, Mujica se retirou da vida pública, não deu mais notas e se refugiou em sua chácara junto a Topolansky. Pouco mais de 4 meses depois de expressar que até aqui havia chegado, ele se foi. Tinha 89 anos. Em seus últimos tempos, Pepe Mujica soube se definir como um velho, com alguns anos de prisão a tiros nas costas, que buscou coerência entre seus pensamentos todos os dias e anos de sua vida. Assim, demonstrou que era possível ser fiel a si mesmo atrás das grades, mesmo tendo alcançado a presidência de um país. Quando sentiu que não podia fazer tudo o que se propunha, sua política estabeleceu precedentes no Uruguai. Ele alcançou boa parte de seu objetivo de ajudar os mais necessitados. Sua autenticidade e vocação para o trabalho renderam-lhe prêmios e reconhecimentos em sua terra natal e no exterior, mas, acima de tudo, ganhou a admiração do povo e o respeito dos dissidentes. Desde o início, nos anos 60, sua figura transcendeu o âmbito da política para fazer parte da cultura popular. Diferentemente de outros presidentes que causaram rejeição ou ódio, ele inspirou obras de arte que exaltaram seus valores. Nos anos 90 saiu sua primeira biografia, Mujica, escrita por Miguel Ángel Campodónico. Também não foi estranho ao cinema. O diretor sérvio Emir Kusturica fez um documentário sobre sua vida, El Pepe, Uma Vida Suprema. Na verdade, Kusturica o considerava o último herói da política. Além disso, seus sofrimentos como refém da ditadura deram origem ao filme uruguaio A Noite dos 12 Anos, baseado no livro Memórias do Calabouço, assinado por Uy, Dobro e Rosenkopf. O ator espanhol Antonio de la Torre interpretou Mujica. Além da música, muitos de seus discursos foram usados em álbuns de diversos artistas e bandas. Mesmo quando o mundo se precipitar em um abismo, Pepe Mujica sempre se destacará como um farol e lembrará a importância de um humanismo inabalável. Obrigado por assistir ao vídeo.